Olá a todos, bem-vindos ao Curtas Vila do Conde, a mais uma conversa do programa Curtas Pro, um programa para profissionais, mas que também está acessível aos espectadores mais curiosos. Nós estamos então a fazer uma série de conversas com os realizadores, com vários dos realizadores presentes no Curtas Vila do Conde. Neste caso vamos falar com a Catarina Romano, uma realizadora que está a concurso na competição nacional com o seu filme que se intitula Seja Como For. Olá, Catarina. Olá, boa Bem-vinda ao tarde. Curtas. Obrigada. Não é a tua primeira vez, portanto já é o segundo filme que apresentas no Curtas. O anterior, A Casa ou A Máquina de Habitar, é um filme que tem algumas características que também estão presentes neste filme. E enfim, como já foi há algum tempo, queria começar por aí, precisamente, para falar, que nos falasses um bocadinho como é que este filme surge, ou seja, como foi, e também um pouco esta relação com um filme anterior e com aquilo que são os teus interesses, em termos de temáticas, em termos de olhar. No fundo, um convite também para que nós estejamos mais atentos quando virmos o teu filme. Ok. Portanto, eu acho que a nível de construção das histórias e das narrativas, ahm, nós partimos sempre de uma tentativa de escuta do real, não é? Tentar perceber o que é que está a acontecer, o que é que se está a passar. Portanto, no filme anterior havia toda a questão da gentrificação, do aumento dos preços da habitação e, e acabei por tentar pensar um bocado sobre essas questões, sobre o que é que isso implica na vida, na intimidade de cada um, não é? Porque isto acaba por não ser uma questão logística. Um, e, e neste filme, portanto, quando ele surge, acaba por vir na sequência do mesmo problema, não é? Da crise de 2008 e das diversas formas como essa crise se vai estender à população e que consequências é que tem. Um, e quando este filme surge, há uma espécie de dualidade entre todas as discussões que estavam a ser tidas na altura sobre as questões no feminino, não é? Do feminismo, que se tinham generalizado, e ao mesmo tempo uma espécie de retrocesso, como se estivéssemos a voltar atrás no tempo, nos valores, nas condições de vida, como se estivéssemos a voltar a viver um modelo antigo, não é? Que deveria fazer parte do passado e não se estar a repetir, já devia estar resolvido. E acho que essa dualidade, não é? É como se o tempo se tivesse instalado e então a história acaba por surgir daí, não é? Porque são as pessoas no feminino que são as primeiras a perder o trabalho, as primeiras a entrar em situação precária, as últimas a conseguir arranjar um novo trabalho e começam-se a reproduzir relações de dependência económica, de exercício de poder, que são antigas, não é? Que já não se deviam estar a fazer hoje. E pronto, e a partir daí isso cria uma certa inquietação e eu acho que é a partir da inquietação que acabamos por recolher estas histórias que vamos criando. Infelizmente, como já falaste, infelizmente essas histórias são cada vez mais comuns, não é? Uhum. Em contextos de crise económica, que depois geram crises sociais. Enfim, essas histórias são cada vez mais comuns, mas no caso concreto do teu filme, do Seja Como For, nós não estamos propriamente a falar de pessoas comuns, não é? Há uma relação até muito próxima, afetiva, entre ti, realizadora, e aquilo que são aquelas mulheres que estão ali naquela história. E sim, por um lado, porque no meu processo de trabalho tem a ver com a intimidade um, e tem a ver com memória também, neste caso, muito, muito diretamente, não é? A memória que está a ser trabalhada e o tempo. No entanto, aquilo que é preocupante, digamos assim, não tem a ver com a minha relação afetiva ou pessoal, tem a ver com o facto de estar estendido, não é? De cada vez ser mais comum. Um, no caso deste filme, eu acho que eu tentei pensar em questões de representação, não é? Quem é que está a ser representado e quem é que não está a ser representado, e,
Portanto, se eu estou a andar para trás no tempo, se eu andar para trás no tempo, as pessoas no feminino só podiam ser de uma maneira, e essa maneira era idealizada por quem tinha poder, não é? E por quem exercia esse poder sobre as pessoas no feminino. Portanto, eu acabei então por pensar, ok, então como é que é esta pessoa, não é? Se eu for à procura na história da arte e na forma como elas foram representadas, então eu agarrei numa mulher idealizada, não é? Perfeita, fui procurar uma linguagem clássica, como se fosse uma espécie de um quadro, essa mulher idealizada, se ganhar vida, o que é que lhe acontece, o que é que ela vai fazer? E a história acaba por ser muito diferente, não é? Podemos dizer que se a Ofélia fosse feita por uma mulher, não se iria matar no fim, não é? Era outra coisa que lhe iria acontecer. Portanto, tenho essa parte, não é, da representação e utilizar a representação do ideal do olhar do homem e dar-lhe vida e transformá-lo noutra coisa. E tenho depois a questão da memória, não é, de um voltar atrás e de um olhar, portanto, para as mulheres, pode ser a avó, podem ser as tias, portanto, as mulheres que nos cuidaram enquanto os nossos pais estavam a trabalhar. Na minha geração, são mulheres que viveram na época do fascismo, mulheres que pertenciam a, ou não, no caso, se calhar, se formos para meios mais rurais, não pertenciam a ninguém, não é? E iam à fonte e eram agarradas, isto é horrível, mas é mesmo assim que as coisas aconteciam, e os filhos apareciam e o pai não existia, e elas tinham que trabalhar para os criar, e era uma vida dura, não é? E pronto, mas elas conseguiram-nos transmitir avisos, uma série de sabedoria, souberam contar o seu tempo. Por falar em tempo, nós todos sabemos que os processos de produção em animação são sempre muito morosos, não é? São muito complexos. E queria que nos relasse um bocadinho também como é que foi produzir este filme, como é que foi também ir gerindo esses tempos entre aquilo que nós queremos fazer e aquilo que podemos fazer, e de que forma é que também, por um lado, é que a própria narrativa ficcional se foi adaptando em função desse tempo mais longo de produção. Sim, o filme, desde que é pensado até que foi lançado, porque há toda uma fase inicial de projeto em que se vai pensando, construindo e depois a seguir apresenta-se mesmo o projeto ao ICA, depois espera-se pelos resultados, depois a seguir é que começa a produção. Passaram-se 4 anos, desde que surge a ideia até que o filme é agora lançado. Portanto, este filme foi feito em animação em computador, portanto, será um bocadinho diferente da animação tradicional, em que é feito desenho a desenho, não é? Aqui não, aqui as coisas constroem-se num programa, vão-se construindo, anima-se também no programa e depois a seguir há todo um processo de pós-produção, que também é infinito neste caso, porque, portanto, no meu caso, como eu tento ir à procura de uma linguagem mais ligada à pintura, não é? E porque, portanto, eu acabo por trabalhar com texturas, criar vibrações, criar imperfeições, não é? Que acaba por entrar em diálogo com uma forma muito mais perfeita, mais algorítmica, não é? Mais presa, não é? E eu acho graças a esse, portanto, interessa-me essa tensão que se cria entre as duas vibrações. Portanto, neste caso é isso, portanto, trabalha-se em computador e depois há toda uma pós-produção imensa para se conseguir chegar a este resultado, não é? Mas esse é um trabalho muito solitário ou tu vais fazendo também esse trabalho em diálogo com outras pessoas? Eu estou em diálogo, eu tenho, principalmente a nível de coautorias, portanto, tenho muitas coautorias a trabalhar, portanto, muitas pessoas a trabalhar comigo nesse sentido, e depois também há toda uma equipa, da equipa de animação, as pessoas que fazem o render, as pessoas que fazem os efeitos quando são necessários. Se é solitário, no meu caso, eu trabalhei a partir de casa, portanto, sim, eu tinha uma equipa no Porto e estou a trabalhar em Montemor. Acaba por ser por internet, não é? Vamos comunicando
Ok. Já que falaste em pós-produção e que o trabalho de pós-produção foi demorado, não é? Foi complexo, normalmente as animações acabam por se centrar mais nos seus aspectos visuais e muitas vezes descuram um bocadinho aquilo que são os aspectos sonoros. Mas no caso do teu filme, seja como for, há também um cuidado, uma atenção, há um modo muito criativo de fazer uso dos sons, das sonoridades e das músicas. E há uma cantiga em particular Uhum. que tu trabalhas e que é importante para a narrativa, a Cantiga da Ceifa. Podes nos falar um bocadinho como é que essa música surge no teu filme e como é que foi trabalhá-la então na ambiência sonora do filme? Ao trabalharmos as questões da memória, não é? E as questões destas mulheres que nos cuidaram, não é? Que puderam também cuidar-nos porque já tinham conquistado um tempo de descanso, vá, não é? Na reforma. Portanto, quando nós tentamos trabalhar isso, eu também tenho pessoalmente alguma ligação a todas as questões etnográficas por tradição familiar, portanto, porque sou alentejana também e tenho uma ligação muito forte com essas questões, e porque é uma maneira muito bonita de transmitir de geração em geração a cultura, não é? Através das músicas, das canções. Esta música em particular, porque eu já conhecia, portanto, as recolhas do Giacometti, portanto, eu conhecia esta música e acho que tem uma letra absolutamente magnífica, que traz isto, traz um tempo inteiro e uma vida inteira dentro de si, não é? E que serve à narrativa. Obrigado, Catarina. Se calhar uma última pergunta, estamos já a ficar sem tempo, mas uma última pergunta, não resisto. Tem a ver um pouco também com aquilo que é o ritmo da tua Uhum, curta. Ela começa de uma forma mais pausada, mais lenta, mas depois também, aproveitando aquilo que são os movimentos da própria cantiga, os movimentos até do próprio processo de animar, ele acaba por se desenvolver num ritmo mais coreográfico. uhum. Podes-nos falar também um bocadinho sobre isso, sobre a questão do movimento num processo tão complexo como é o da animação, que não estamos a trabalhar com pessoas de carne e osso, mas que nós temos de criar um movimento. A questão aqui do tempo, ou seja, isto é de facto um filme que tem uma obsessão com o tempo. E se ela começa num tempo sem possibilidades, não é? Um tempo que está morto, um tempo parado, são movimentos mínimos, são todas as horas do dia, de repente há qualquer coisa, o tempo vai se instalar no filme, não é? E vai acelerar, vai começar a ganhar algumas velocidades e as tais coreografias. E nós, a nível técnico, é um processo muito orgânico no que me diz respeito, porque eu vou construindo e faço um primeiro draft de animação que vou construindo, o qual uso para construir o Animatic. Portanto, isso para mim é muito orgânico. E vou fazendo experiências e vou montando e aquilo, portanto, daquele bocado é aquilo que fica, não é? É orgânico, vai andando para a frente e para trás. E por outro lado, aqui aquilo que também tentámos fazer, que foi usar o refrão, não é? Ou a Rita Ronel, esse conceito de nos podermos, com a repetição e com o dar novas variações, não é? É um movimento que se vai fazendo em que nos aproximamos e nos afastamos do nosso território, não é? E depois voltamos para nos podermos reapropriar, e que nos permite criar outro futuro, não é? Outros gestos de resistência, um estar no mundo, pronto, mais pleno. Acho que é isto. Muito obrigado, Catarina. Muito obrigado pelo teu filme. É um documento muito importante nos tempos de hoje. É um documento com uma grande sensibilidade social, contra o esquecimento, que é sempre Sim, muito importante. O cinema não se esquecer de preservar a nossa memória, tanto material como imaterial. O convite fica aqui para todos os espectadores do Curtas para verem o filme em Vila do Conde, mas este ano também, como o filme está na competição nacional, também pode ser visto em sala em Lisboa, em Faro e no Porto, e também através do nosso canal online do Curtas. Muito obrigado, Catarina. obrigada.